fazer os casos e compreender. Se vocês tiverem dúvida sobre esse tema, podem depois me mandar um e-mail ou me colocar no AVA, ou até depois no próximo encontro que nós fizermos, tá? A live, eu vou deixar um espaço de 5 minutos para a gente poder tirar as dúvidas que vocês trouxerem sobre esse tema, tá bem? Só para trazerem mais exemplos, porque a aula fica mais rica com a interação de vocês, tá? Então, no que concerne aos conflitos da lei no espaço, a gente tem que ter em mente essas regras aqui, que é a regra do Estatuto Pessoal, prevista no artigo 7º, que aqui determina que a norma acompanha a cidadania do sujeito. A do artigo 8º, que vai dizer respeito que as normas acompanham, portanto, o local onde esses bens estão situados, tá? A que diz respeito, portanto, ao local de domicílio do seu proponente quanto às obrigações, e as normas que dizem respeito à sucessão, tá? Ainda nós temos uma ressalva no que concerne às empresas estrangeiras, tá? Que vai dizer, na verdade, a mesma regra do Estatuto Pessoal do artigo 7º, ou seja, a empresa estrangeira, para a empresa estrangeira, eu vou aplicar lei estrangeira, tá bem? Mas a gente vai ler cada um desses dispositivos e aí a gente vai retornar a esse tema. Vamos lá. O artigo 7º vai dizer: a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, vejam, é uma lei que acompanha o Estatuto Pessoal do sujeito. Ora, se eu estou domiciliada no país, no Brasil, independentemente da minha nacionalidade, a regra é aplicar a lei brasileira, tá? Isso é regra. Eu vou aplicar a lei brasileira para quê? Para as situações que dizem respeito ao início e o fim da minha personalidade, as que dizem respeito à proteção do meu nome, as que dizem respeito à minha capacidade para exercitar atos na vida civil, para praticar, portanto, qualquer tipo de contrato, celebrar qualquer negócio jurídico, e as que dizem respeito aos direitos de família. Então, não faz sentido eu aplicar a lei francesa para um francês domiciliado no país para estas situações, nem para o começo e fim da sua personalidade, nem para a proteção do seu nome, nem para a capacidade, nem para os direitos de família. No entanto, a gente já viu que tem ressalva. Essa é a regra geral. Bora lá continuar na leitura do artigo 7º. O parágrafo 1º vai dizer: realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Então, não faz sentido, se eu estou diante de um casamento entre estrangeiros, aplicar a lei estrangeira, porque se eles estão casando no país. Mas eu vou aplicar a lei brasileira para esses sujeitos, apenas aquelas que dizem respeito às dirimentes e às formalidades da sua celebração. Mas vejam logo a seguir que o parágrafo 2º vai dizer o seguinte: que o casamento celebrado entre estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país desses nubentes, desses noivos, né? Desde que esse casamento seja celebrado por essas autoridades diplomáticas ou consulares. E aí, nessa situação, tá? A lei a regular não é a lei brasileira, é a lei da autoridade diplomática que celebrou o casamento, da autoridade diplomática, da autoridade consular, tá? Aí o parágrafo 3º ainda acrescenta: tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Vamos lá trazer um exemplo para ficar claro. Suponha que eu estou diante, tá, de um americano domiciliado no Brasil e uma canadense domiciliada em França. E aí, no que diz respeito, tá, aos casos de invalidade do matrimônio, a lei que vai reger essa situação de invalidade do matrimônio é a do primeiro domicílio conjugal. Então, no primeiro local em que eles forem residir, suponho que eles decidiram residir no país, no nosso país, no Brasil. Então, a lei que vai reger a invalidade, as regras sobre a invalidade do matrimônio é a lei brasileira, tá? Mas suponho que eles somente celebraram o casamento aqui no Brasil, numa praia, lá em Itacaré, que está bem famosa, né? Ultimamente Itacaré está famosa. Então, eles apenas celebraram o casamento em Itacaré, mas o primeiro domicílio deles é na Bélgica. Então, portanto, a lei que vai reger a situação de invalidade do matrimônio deles é a lei belga e não a nossa lei,
tá? Porque é a lei do primeiro domicílio conjugal. Isso se eles não resolveram, mesmo que celebrar o casamento em Itacaré, trazer uma autoridade diplomática ou consular para celebrar o casamento. Se aí eles não fizeram, a lei que vai reger o casamento deles é a lei de nacionalidade dessa autoridade diplomática ou dessa autoridade consular, tá vendo?